Olá, meu nome é Jaqueline e hoje iremos apresentar o nosso trabalho, cujo tema é Medidas de Prevenção de Combate a Incêndio. E eu sou Sebastião. E bom, para entendermos sobre os incêndios e suas medidas de combate e prevenção, primeiro é necessário entendermos sobre o elemento fogo em si e também sobre os combustíveis, por exemplo, que permitem que essa reação ocorra. Bom, e durante muito tempo, sabia-se que para que houvesse a combustão, eram necessários somente três elementos para que realmente houvesse o fogo, para que o fogo se formasse. Entre eles, o combustível, que vai ser a matéria suscetível à queima, à inflamação, o comburente, em maior parte das vezes, é o oxigênio, que vai agir como um agente químico responsável pela ativação e conservação, e o calor, ou também descrito como energia de ativação, que vai ser o responsável pela energia que inicia, mantém e que dissemina e propaga o fogo. E essa representação foi aceita durante um longo período. Porém, ela não servia para explicar elementos de maior escala, tais como incêndios florestais, incêndios a grandes estruturas. E para isso foi adicionado mais um elemento dentro da representação, no caso agora a reação em cadeia, que se trata basicamente da transferência de calor, transferência de energia, de uma molécula para outra, uma molécula que esteja próxima, dentro do material que está em inflamação, assim permitindo com que ocorra a progressão e sucessão da combustão. Em princípio, todas as substâncias são combustíveis e, para efeito de combate ao fogo, são incombustíveis os materiais que queimam acima de 1500 graus Celsius. O combustível pode ser sólido, líquido ou gasoso. O combustível sólido depende da área superficial, pois irá ter relevância se estiver em contato direto com o comburente. Quando em pequenas partes, também chamado de granulado, possui uma maior área superficial e, ocasionalmente, terá uma combustão mais rápida. O carvão, o papel e a madeira são exemplos de combustíveis sólidos. O combustível líquido. Para que haja a combustão, é necessário que ocorra a vaporização, e como todo material líquido, ele assume a forma do recipiente em que está disposto, e em sua maioria são voláteis. O álcool, a gasolina e a tinta são exemplos de combustíveis líquidos. E por último, temos o combustível gasoso. Ele já está em suspensão e inflama rapidamente quando exposto, por ter parte de seu volume diluído ao comburente. O acetileno e o metano são exemplos de combustíveis Agora, gasosos. no que tange às formas de propagação de calor, temos a condução térmica, que seria a transferência de energia calorífica em corpos sólidos que são aquecidos ou então estão em contato com corpos de temperatura mais elevada. E nesse processo, a energia cinética irá aumentar e, consequentemente, a agitação das moléculas. Temos também a convecção térmica, que é o tipo de transmissão que irá ocorrer em substâncias no estado líquido e no estado gasoso. E nesse meio, nós vamos ter as chamadas correntes de convecção. E essas correntes de convecção vão ser formadas, basicamente, pela diferença de densidade de uma determinada parte dessa substância. E durante o movimento dessas correntes, nós vamos possuir a transferência de calor. Já na propagação de calor por irradiação térmica, por meio de ondas eletromagnéticas ou por ondas de calor de um corpo, irá ocorrer a transferência de energia térmica. E um bom exemplo disso, que talvez o mais importante de todos para que exista a vida na Terra, é a forma com que o Sol aquece o nosso planeta. Para sabermos qual agente extintor utilizar para combater um incêndio, é necessário antes saber em qual classe esse incêndio se classifica. Um incêndio pode ser de classe A, B, C, D ou K. O incêndio de classe A é em materiais sólidos, que são combustíveis comuns. Eles queimam em sua superfície e profundidade e também deixam resíduos. Como exemplo, temos a madeira e o papel. O incêndio de classe B ocorre em líquidos e gases inflamáveis. Eles queimam em sua superfície e não deixam resíduos. Como exemplo, temos a gasolina e a tinta.
O incêndio de classe C ocorre em equipamentos elétricos energizados, como quadros de distribuição, motores elétricos e também transformadores. Já o incêndio de classe D, ele é em metais combustíveis, que são elementos pirofóricos, como o magnésio e o potássio. E também temos o incêndio de classe K, que são incêndios em óleos e gorduras, como o óleo de cozinha e a graxa. E para falarmos sobre as formas de extinção do fogo, basta lembrarmos dos 4 elementos fundamentais para que o fogo exista. Uma das formas de extinguir o fogo vai ser pelo resfriamento. No resfriamento, basicamente, iremos diminuir a energia do combustível até que ela fique numa temperatura abaixo do seu ponto de inflamação, assim não gerando mais gases ou vapores inflamáveis. No método de abafamento, iremos isolar o fogo do comburente, no caso, iremos diminuir a concentração de oxigênio no seu meio, assim também, consequentemente, causando sua extinção. No isolamento, o material que já está em combustão é isolado de demais materiais que possam também entrar em combustão. Assim, depois do determinado momento em que o combustível seja consumido por completo, o fogo também irá se extinguir. Agora, na extinção química, haverá o despejo de determinado agente químico na mistura entre combustível e comburente, sendo o combustível já atingindo seu ponto de inflamação. Nesse processo, iremos ocasionar a interrupção da reação em cadeia e, assim, a formação de uma mistura não inflamável. Agora, na diluição, utilizada majoritariamente em incêndios e fogos de menor proporção, nós vamos basicamente despejar água, isso quando o nosso combustível seja solúvel nela, no meio, assim formando o que se chama poça, que não atingirá o ponto de inflamação. Os agentes extintores são substâncias utilizadas na prevenção e na extinção de incêndios. Essas substâncias podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. A água, o gás carbônico, o pó químico e a espuma são exemplos dessas substâncias. A água é um agente extintor muito utilizado, possui baixo custo e fácil obtenção. Por absorver grande quantidade de calor, é comumente utilizado para o resfriamento. Porém, se for utilizado quando há presença de materiais energizados, o usuário pode sofrer choque elétrico, pois a água conduz eletricidade devido aos sais minerais presentes em sua composição. Também deve-se tomar cuidado ao utilizar a água para combater fogo em líquidos inflamáveis, pois pode ocorrer o transbordamento do líquido que está queimando e aumentar a área do incêndio. A espuma extingue o incêndio por meio do método de abafamento e, por conter água, ela também colabora no resfriamento, ou seja, a espuma ela abafa e posteriormente resfria o local incendiado. Essa espuma ela pode ser física ou química. O gás carbônico é utilizado em incêndios em que há equipamentos elétricos energizados, que são os incêndios de classe C, pois o gás carbônico não conduz eletricidade. Ele age por abafamento, pois reduz a concentração de oxigênio no ambiente, e por ser um gás, ele pode penetrar e se espalhar por toda a área incendiada. Já o pó químico é um agente extintor muito eficiente no combate de incêndios em que há líquidos inflamáveis. Ele é um pó constituído por partículas sólidas muito finas e os seus principais tipos são bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio e o fosfato de monoamônio.